Hoje, vou explicar um filme de terror, mistério e suspense chamado Vanishing on 7th Street. Spoilers à frente! Em uma sala de cinema, Paul, um projecionista, lê um livro de mistério para passar o tempo em sua cabine. Ele usa uma pequena tocha na cabeça como se fosse um mineiro. Paul tenta combater sua vontade de dormir, então ele sai e flerta com a garota na barraca de concessão antes de voltar para a sala de projeção. A eletricidade acaba de repente. O cinema fica em silêncio, e quando as luzes de emergência acendem alguns segundos depois, todos no cinema, exceto Paul, desapareceram. As roupas, óculos, sapatos e coisas de todos são deixados para trás. Enquanto Paul procura no shopping, ele encontra outro sobrevivente, um segurança com uma lanterna. O guarda entra em uma cabine depois de ouvir algo, e ele também desaparece, deixando apenas suas roupas e sapatos no chão. Ao mesmo tempo, a doutora Rosemary vasculha o hospital com o auxílio de uma lanterna. Ninguém responde aos seus pedidos de ajuda, mas ela ouve pequenos gemidos. Ela segue o som até encontrar uma sala de cirurgia iluminada com um homem sob luzes iluminadas conectadas à energia de emergência. Seu peito está exposto, e o efeito da anestesia passou. Quando as luzes de emergência se apagam novamente, ele desaparece também. Assustada, Rosemary chama por seu filho, Manny. No dia seguinte, Luke acorda cercado de velas que sua namorada, Paige, acendeu na expectativa de uma noite apaixonante. O sol da manhã brilha no apartamento. Ele percebe que ela não voltou para casa e sai para o trabalho sem ver nada de anormal. Ele pega um jornal no hall de entrada de seu prédio, mas é a notícia de ontem. Ele não olha para cima até pisar nos óculos e nas roupas abandonadas de alguém. Conforme ele anda mais, carros abandonados estão espalhados pelas ruas. Ao longe, um avião cai no chão, causando uma perturbação a qual ninguém responde. Luke corre para seu escritório. Uma figura sombria cobre lentamente a área iluminada restante no corredor escuro, como se tentasse alcançar Luke. Ele verifica o escritório de Paige, mas ela não está lá, e a sombra conquista a foto de família de Paige. Luke vai ao seu escritório para procurar algo útil até encontrar uma foto antiga. Luke finalmente percebe uma sombra na porta. Quando ele vai verificar a sombra, a imagem escurece. 3 dias depois, Luke está correndo pelas ruas noturnas da cidade com uma lanterna na mão e luzes menores penduradas no pescoço. Ele entra e sai de carros abandonados em busca de um que dê partida. Frustrado, Luke faz uma pequena pausa no último carro. Quando ele ouve alguém gritando, ele fecha a porta. Um homem se aproxima e implora para lhe dar uma de suas lanternas enquanto o suco de seu isqueiro acaba. No entanto, Luke se recusa a ajudá-lo. À medida que a chama se apaga, o homem é tomado pelas sombras. Luke então sai do carro, vasculha as ruas em busca de suprimentos e retoma sua caçada. Uma jovem com uma lanterna rosa segue discretamente Luke. Luke finalmente encontra um caminhão que ainda tem algum poder. No entanto, não é suficiente para ligar o carro. Enquanto ele junta baterias e uma arma, ele ouve música. Ele se aproxima do som e percebe o Sonnes, um pub com luzes e energia. Quando Luke entra no pub, ele o encontra abandonado como o resto da cidade. Ele olha em volta e descobre um gerador no porão. De repente, um menino de 12 anos, James, aponta uma espingarda carregada para ele e o direciona para o andar de cima. James dispara um tiro na parede atrás de Luke depois que ele chama seu blefe, o que irrita Luke. Quando Luke percebe que o menino está apavorado, ele pede uma bebida e discute a situação. Enquanto os dois bebem, Luke descobre que James está esperando por sua mãe, que está procurando uma fonte de luz da igreja. Ela não volta há muito tempo, e James fica até o sol nascer antes de procurá-la. Isso, de acordo com Luke, pode nunca acontecer. Os dias estão cada vez mais curtos. Embora esteja escuro lá fora, na verdade são 11 horas da manhã. Luke diz ao menino que sua mãe não vai voltar, e eles devem sair antes que o gerador acabe. Ainda assim, James opta por ficar. Quando Luke está prestes a sair, Rosemary entra, procurando por seu filho. Ela até dispara uma arma quando eles não podem dizer a ela onde Manny está. Enquanto isso, Paul está deitado na rua com a cabeça coberta de sangue. Apesar da dor, ele consegue rastejar para um galpão iluminado. De volta ao pub, Rosemary se acalma e conta o que aconteceu com ela após o desaparecimento. Rosemary estava acendendo o cigarro quando o estranho fenômeno ocorreu. Ela voltou para casa depois de sair do hospital para descobrir que sua babá e bebê haviam desaparecido junto com todos os outros, mas ela acredita que o pai de Manny o levou para o pub, onde ele costumava beber. Então, eles ouvem Paul gritando do lado de fora. Luke se recusa a ajudar Paul, mas quando Rosemary e James insistem em ajudá-lo, Luke decide ir. A caminho de Paul, ele percebe as sombras de um homem do outro lado da rua e vê Paul deitado em um banco em um ponto de ônibus. É o primeiro de muitos abrigos movidos à energia solar que a cidade pretendia construir. A lanterna de Luke se apaga quando ele está prestes a levar Paul para a casa de Sonny.
Ele acende um diamante, pega Paul e foge o mais rápido que pode. Quando Luke cai e machuca o tornozelo, as sombras se aproximam e quase os pegam. Mas Rosemary abre a porta do bar e luz suficiente para manter a escuridão sob controle. Lá dentro, Rosemary cuida da cabeça ferida de Paul enquanto Luke coloca fita adesiva em sua perna ferida. Paul afirma que sua luz se apagou depois de ser atingido por forças desconhecidas. Quando a luz voltou a acender, ele acordou na rua e sentiu como se estivesse sendo transportado para algum lugar. Segundo ele, estava tão escuro, mas Paul podia ouvir vozes. Então, ele se arrastou até o ponto de ônibus e gritou por socorro. Um pouco depois, eles compartilham suas teorias sobre o que aconteceu. Quando as coisas não batem, Rosemary insiste que é uma forma de punição de Deus. Frustrado, Luke agarra James e pergunta a Rosemary se o menino merece ser punido. Enquanto Luke continua seu argumento, a luz pisca. Paul então diz a todos para diminuir a carga no pub para que não consuma mais energia do gerador. No porão, eles notam uma porta trancada ao lado do gerador. James diz que é uma saída de emergência. Frustrado e indefeso, Paul chuta repetidamente o gerador, o que faz com que a luz pisque novamente. Uma vez que o gerador se estabiliza, Paul narra a história da colônia perdida em Roanoke Island. Em 1587, a colônia de Roanoke foi a primeira civilização na ilha de Roanoke, no condado de Dare, Carolina do Norte. Quando um navio de suprimento chegou, eles descobriram que a comunidade havia desaparecido sem deixar vestígios. A única evidência que encontraram foi a palavra Croatoan riscada em um poste. Ele teoriza que eles ofenderam algo ou alguém e estão sendo reiniciados. Como resultado, toda a cidade desapareceu. Ainda assim, Paul não tem certeza sobre o que realmente aconteceu com eles. Paul desmaia inesperadamente e eles o carregam para a mesa de sinuca, onde Rosemary cuida dele. Ela pede a Luke uma compressa de gelo. Enquanto Luke pega gelo, ele relembra o que aconteceu depois de ver uma sombra no corredor de seu escritório enquanto rastreia a sombra. Ele entra na redação, onde Luke vê o vestido de Paige no chão. Quando a energia volta, ele examina a transmissão antes que ocorra o desaparecimento. Na fita, Luke vê Paige escapar fisicamente. Ele então recebe uma transmissão ao vivo de um repórter de Chicago, que afirma ter ouvido seu irmão, que morreu há 8 anos, chamando-o da escuridão. Ele teoriza que as sombras no escuro podem enganá-lo. O repórter diz a todos para se ater apenas à luz que seguram e os instrui a vir a Chicago e encontrá-lo. De repente, a eletricidade acaba. Enquanto Luke procura por luz, ele ouve a voz de Paige do outro lado do corredor. Quando formas fantasmagóricas aparecem, ele recua enquanto elas correm atrás dele. Luke imediatamente corre para seu escritório e abre as persianas, enchendo a área com a luz do sol. As sombras se dissipam. De volta ao pub, Luke está determinado a deixar a taverna agora que eles sabem que o gerador falhou. Ele compartilha o que descobriu na transmissão. Luke acredita que todos devem viajar para Chicago, e ele pretende dirigir o caminhão que descobriu até o bar e usar o gerador para fornecer a eletricidade extra necessária para dar partida. No entanto, Rosemary se recusa a sair sem seu bebê, e James está relutante em ir sem sua mãe. Depois de um discurso motivacional de Luke, eles finalmente concordam com ele. Luke e Rosemary planejam sair para trazer o caminhão para o pub, enquanto James cuidará do ferido Paul. Luke entrega um chaveiro de caminhão para James, dizendo-lhe que é um pedaço de boa sorte, e promete que ele vai trazer o verdadeiro. Por outro lado, Rosemary segura as bandagens de Paul, que opta por Paul perguntar se ele tem chance com alguém tão bonita quanto ela. Em resposta, Rosemary o beija. Ela então envolve um colar de bastões luminosos no pescoço de James antes de sair. Do lado de fora, a lanterna de Rosemary pisca e depois se apaga, embora ela tenha trocado as pilhas recentemente. Luke afirma que, exceto pela energia movida à energia solar, a eletricidade restante parece estar enfraquecendo e exigindo significativamente mais energia. Eles empurram o caminhão de volta para o pub. No pub, Paul está com dor e implora a James que ligue a jukebox para ouvir mais uma música. James toca a música que pediu e vai ao banheiro pegar uma compressa fria para Paul. Por alguns segundos, as luzes se apagam. Quando volta, Paul olha para o teto nervosamente e grita por James. Por outro lado, Luke luta por causa de sua perna. Enquanto descansam, eles relembram seus entes queridos. De repente, a garotinha reaparece e pisca sua luz para eles, mas a escuridão se aproxima deles. Assustada, a garotinha foge e Luke tenta persegui-la, mas seu tornozelo machucado o força a tropeçar. As sombras fantasmagóricas aparecem, então Rosemary acende os faróis de um carro, salvando os dois da escuridão. Enquanto isso, quando James não responde, Paul se levanta para procurá-lo. Ao mesmo tempo, no porão, Paul entra pela porta destrancada perto do gerador. Ele encontra um longo corredor iluminado por luzes circulares e ouve James chamando por ele. Enquanto Paul traça a voz de James, ele percebe uma porta no final do corredor.
Paul se aproxima da porta, apenas para descobrir que ela se abre para uma parede de tijolos. Frustrado, ele pisa nele repetidamente até que as luzes se apagam uma a uma. Paul cai no chão, e a escuridão começa a dominá-lo. Paul recita, "Eu existo", repetidamente. Na realidade, Paul ainda está deitado na mesa de sinuca, chamando por James. De repente, as luzes se apagam, e quando voltam a acender, James, ainda usando seu colar iluminado, está no banheiro. Ele volta com uma compressa para Paul, mas só encontra suas roupas. De volta ao hospital abandonado, Rosemary imediatamente localiza um isqueiro e acende a tocha de Luke. Ela então se dirige para a sala de armazenamento para obter álcool para manter a tocha acesa. De repente, Rosemary ouve um bebê chorando. Ela percebe um carrinho de bebê sob um holofote na rua e corre rapidamente para ele, mas não encontra bebê. Percebendo que foi enganada, ela olha para cima e aceita seu destino. Luke a persegue, mas é tarde demais. Luke fica indefeso enquanto suas roupas vazias caem no chão. Luke volta ao caminhão e amarra a tocha nele para manter a escuridão afastada enquanto empurra o carro sozinho. Apesar de aguentar a pé na ferida, Luke volta ao pub com a picape. Luke e James imediatamente o conectam ao gerador. Assim que começa, Luke corre para o caminhão quando o pub perde sua energia. Em pânico, ele dirige em ré com o capô do caminhão aberto. Luke ordena que James mantenha o pé no acelerador para manter o motor funcionando enquanto ele fecha o capô que está bloqueando a visão deles. No entanto, quando Luke fecha o capô, James percebe a igreja onde sua mãe deveria estar. Ele desconsidera as ordens de Luke e sai do caminhão, indo para a igreja. Luke tenta impedi-lo, mas James segue para a igreja. Luke não tem escolha a não ser deixar James, ou então o motor irá parar. Enquanto ele dirige para Chicago, Luke para ao notar um grande Croatoan escrito em um viaduto. Enquanto isso, quando James entra na igreja, ele percebe velas no altar. Da escuridão, ele ouve sua mãe chamando por ele. Sem o conhecimento dele, as sombras estão rastejando por trás. Enquanto ele procura por sua mãe, uma figura atrás dele aparece, pronta para conquistá-lo. De repente, Luke colide com a igreja, iluminando o corredor onde James está. Ele sai, tentando convencê-lo a ir, mas James se recusa, acreditando que sua mãe está no centro do altar. No entanto, quando James verifica o altar, ele vê apenas uma pilha de roupas. De repente, os faróis se apagam e Luke é pego no meio da escuridão enquanto tenta perseguir James. À medida que as sombras conquistam lentamente a igreja, James fica no centro das velas enquanto recita repetidamente, "Eu existo". No entanto, todas as velas se apagam, mergulhando-as na escuridão. Finalmente, o sol nasce, revelando carros vazios. Surpreendentemente, James acorda cercado por velas apagadas. A garotinha se aproxima dele e informa que ele está na cama dela. Ela se apresenta como Brianna e implora para James ficar com ela. Brianna sobreviveu graças a uma lanterna movida à energia solar, embora James esteja ciente de que o sol logo se porá e a lanterna morrerá. Quando Brianna e James saem da igreja, eles percebem um cavalo mastigando maçãs caídas. Eles montam o cavalo e decidem levá-lo para Chicago. Quando eles saem da cidade, o sol se põe, lançando as sombras de Luke, Paul e Rosemary como se estivessem observando os dois. À medida que escurece, a luz de Brianna acende, garantindo sua segurança enquanto eles embarcam em sua jornada. Paul teoriza que sua situação é semelhante à colônia de Roanoke Island. Luke confirma isso ao encontrar a palavra Croatoan. Parece que o mistério que ocorreu há séculos e que ninguém resolveu está acontecendo no final, apesar de suas melhores tentativas. James e Brianna sucumbirão à escuridão que os segue. Não há refúgio seguro, pois não há lugar onde as sombras não possam alcançar enquanto consomem o mundo. Inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like e ative as notificações. Obrigado por assistir até aqui.